subsídios. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Olha nós aqui de novo para nesta oportunidade gravar a aula de número 12 da classe dos jovens. Quero cumprimentar a todos e agradecer a Deus pela vida de todos os 905 inscritos deste canal. Todos que estão aqui são orgânicos e gostam do nosso trabalho. Se você está passando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, queira se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber as notificações, tá certo? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua prole, a sua cidade, onde você colocar a planta dos seus pés, que seja abençoado. Quero louvar a Deus Santo e nosso pessoal ali, são meus parentes, primos que nos acompanham, Gilvan, Maria do Carmo e mais uma gama de gente que eu não me lembro agora dos nomes todos, mas Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. O Flávio ali no Rio de Janeiro, o Balbino ali na Inglaterra, os demais irmãos Giovan lá na Ilha da Madeira, em Portugal. Deus abençoe a todos. A irmã Tânia também em Portugal, lá na cidade, na capital Lisboa. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Nesta oportunidade, estaremos comentando a lição de número jovem, conforme eu já disse, um tema muito palpitante. Estamos estudando a verdadeira religião, é o tema desse trimestre, inclusive já está se perdendo, estamos na penúltima lição, né? E na lição de número 12, nós estaremos estudando um assunto muito interessante. Essa lição será ministrada no próximo dia 23, tá certo? Autenticidade e paciência. E o texto é um texto muito crasso, um texto que todo mundo lê, um texto clássico da Bíblia, muito usado. Salmos 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É o texto principal, tá certo? O que é paciência? O que é impaciência? Quais os resultados de alguém que é impaciente? E o que recebe aquele que é impaciente? O autocontrole emocional, né? As situações desagradáveis, né? Como fazemos em meio a esse mundo tão voraz, que está conturbado, muita correria, muita impaciência, onde as pessoas não têm, só vivem correndo o tempo todo, querendo conseguir seus objetivos e ignora os direitos dos demais. Como vamos viver nesse mundo? A paciência resolve? Estas e outras questões responderemos aqui no canal Rascunho da IBD. Deus abençoe sua vida. Nós estamos, conforme já disse, a nossa lição vai falar sobre paciência, né? Então vamos lá. O tópico número 1 nos fala sobre os males da impaciência, frustração e ansiedade, em Tiago capítulo 5, verso 7, né? Que é a leitura bíblica aqui proposta. Capítulo 5, verso 7 até o verso 12, diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o fruto precioso da terra, aguardando-a com paciência até que receba a chuva temporã e serode. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta, né? Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que o temor que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Versículo 12 e último aqui da leitura bíblica, né? Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em tentação.
Muito bem. Tópico de número 1, tópico de número 2 vai nos falar sobre tópico número 2 vai nos falar sobre o benefício da paciência, e o tópico número 3 fala sobre a impaciência e imediatismo, né? Nesse mundo que tudo é para hoje, tudo é agora, tem que ser, e aquela correria terrível, tá certo? Muito bem, nesta oportunidade eu quero fazer a indicação, está na mesa do editor também. Quero louvar a Deus, a nossa casa publicadora, que eu ganhei esse livro da casa publicadora, ou da nossa CGDB, né? Eu ganhei esse material, um material interessante de Joana Weber, né? Descanse em Deus. É um livro que está aqui na biblioteca, na estande que o comentário sempre deixa aqui, estande do professor. Esse livro está aqui sendo usado usado aqui pelo comentarista, né? E o comentarista usa bastante também a Bíblia de Estudo Pentecostal para jovens, né? E esse livro vai te ajudar bastante, né? Este material aqui. Se você tem e não tem, procure adquirir. É um livro interessante, é da nossa CPAD. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Essa escritora é o mesmo autor desse livro aqui. Tudo em espírito como de Maria e Despertar de Lázaro, né? Então, nós temos com certeza um material, estamos de posse de um material interessante. Então, todos que têm paciência precisa esperar no Senhor, né? É uma jornada para confiar total, a entrega total, a fé inabalável, entregando as folhas de figueira, expectativa não muito grande, o reino de cima para baixo, derrotando ídolos, coração que não se ofende, vivendo além dos sonhos, crendo em Deus, satisfeita em seu amor, a dádiva da disciplina, enfim, é um material impressionante, muito bom esse livro, principalmente para esse contexto de que nós estamos aqui agora, tá certo? Vamos para a nossa lição propriamente dita, tá certo? Muito bem, vamos definir aqui o que é paciência, né? Paciência, o significado dessa palavra é aquela qualidade habitual que suporta os testes das circunstâncias, testadoras, sem queixumes, também é a tolerância diante das falhas alheias, né? Uma tranquila espera por algum acontecimento que venha alterar as circunstâncias, ou acontecimentos que venham alterar as circunstâncias incômodas, né? Trata-se da capacidade de esperar por mudanças, sem demonstrar ansiedade exagerada. E na Bíblia se vê aí certas variedades dessa questão, nessa virtude de paciência, assim como os trechos do Salmo 40, verso 1, como nós dizemos, expõe aí a paciência de muito que espera em alguma mudança. O próprio Senhor é paciente, como os homens e seus caprichos. Números capítulo 18, capítulo 14, verso 18, e Êxodo capítulo 34, verso 6, Salmos 86, verso 5, Jeremias capítulo 15, versículo 15. No Novo Testamento, a paciência usualmente envolve as emoções da longanimidade, sobre provações, resistência, constância, em face da oposição. O termo no grego é upomene. Upomene significa, literal, significa resistência sobre ou algum peso, né? Usualmente envolve-se significado lá de Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, Romanos capítulo 15, versículo 4, 2 Coríntios capítulo número 6, versículo 4 e Colossenses capítulo 1, versículo 11. Né? A paciência consiste na persistência neotestamentária em face dos obstáculos. Procura alcançar uma obra perfeita, conforme está em Tiago capítulo 1, versículo 4. Assim conseguirá fazer de persistir na presença, ele já produz frutos, né? Ajudando a percorrer o curso das nossas vidas, tendo em mira o prêmio da vida eterna. Então a paciência espera pela salvação de Deus, sendo necessário no tocante à obtenção da herança.
Lamentações capítulo 3, versículo número 26, e também podemos ver aqui Hebreus capítulo 6, versículo 12 e Hebreus 10, 36. Então existe um certo fortalecimento espiritual que infunde aí a paciência. A paciência é um dos aspectos do fruto do Espírito que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, verso 22. Portanto, é cultivada por ele, né? Ela é obtida através do desenvolvimento espiritual e o uso dos meios do desenvolvimento espiritual, a oração, capítulo 6 de Efésios, versículo número 18, não é? A mediação visando aí a iluminação de Efésios 1, 18. Então, o estudo, a santificação, ver também segundo a lei do amor e boas obras, né? Então, o uso dos dons, tudo está intrinsecamente ligado. Então, os aspectos do fruto do Espírito, ainda Gálatas capítulo 5, verso 22, encerra-se essa virtude cristã, com um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, ou seja, uma qualidade espiritual que o Espírito Santo cultiva no crente. Com base nesse ensino, aprendemos aí que a paciência autêntica é uma virtude espiritual e que homens espirituais é dotado, sendo esse aqui no caso, um produto de crescente desenvolvimento espiritual, conforme o sugerido aí, ilustrado na segunda sessão desse estudo, desta lição, tá certo? Deus é Pai da paciência, a paciência de Cristo, o que nós aprendemos com a paciência, não é? Então, no Salmo, em Mateus 5:9 está escrito: bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Os pacificadores não somente adotam a natureza pacífica, conforme Tiago 3,15, nem os que aceitam a paz sem protesto, que proferem a paz ao desacordo, né? Nem os que têm paz na alma com Deus, como explicou Agostinho de Hipona, né? E nem os que amam em paz, né? Então, mas aqueles que promovem ativamente a paz procuram estabelecer harmonia entre os inimigos. O sentimento aqui é recebido, mas é mais nobre de que está escrito no capítulo 12, verso 18 de Romanos, que diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Então, serão chamados filhos de Deus, significa que é do reconhecimento, ele está em foco a realidade de alguém que é filho de Deus, faz parte de quem é pacificador, tá certo? Quem é filho de Deus tem que andar dentro dessa visão de pacificação. Deus não tolera, tal como devemos tolerar o próximo, a paciência. Deus nos tolera, tal como nós devemos tolerar o nosso próximo, aqueles que até mesmo nos ofendem, né? Então, a paciência divina abrange todos os homens. Não fora disso, todos pereceriam. A paciência de Deus reiteradamente ilustra a história da nação de Israel, né? Isso aplica-se ao trato com os homens em todas as coisas. Então, Jesus Cristo deixou-nos o grande exemplo de paciência, visto que ele percorreu a sua carreira terrena com alegria e paciência. Então, ele deixou um notável exemplo de paciência na sua vida terrena. Mateus capítulo 27, versículo 38 a 44, Marcos capítulo 15, versículo 28 a 32 e Lucas capítulo de número 23, no seu verso de números 35 a 39, que coaduna com Salmos 21, versículo 22, versículo 1. Então, os crentes, os cristãos devem agir com esse exemplo, a juventude principalmente, né? Nós outros devemos agir com esta perspicácia, com esse cuidado, tá certo? Muito bem. No tópico número 1, o comentarista ele sai falando sobre os males da impaciência e nos adverte sobre as atividades, né? Nos adverte sobre a necessidade, aliás, de sermos pacientes. A impaciência frequentemente gera frustração e ansiedade, levando a decisões de precipitação. Então, a impaciência é um problema, né? A impaciência é um problema.
E podemos observar que dentro desses problemas há uma gravidade, né? Então, paciência é uma virtude que é baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e incômodos de terceiro, sem perder a calma e a concentração. Isso é paciência. Paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios diante de situações e fatos indesejados. O fato de ter paciência também pode significar perseverança, né, em relação a algo como uma resposta, situação e ação que aparentemente não tem previsão de concretizar. Então a expressão perder a paciência é utilizada justamente quando toda a tolerância é preservada e se esvazia, né? Então, quando o indivíduo já não suporta esperar, suportar ou procurar por alguma coisa ou alguém. Então, outra expressão bastante popular a paciência tem limite, né? Por mais paciente que o indivíduo possa ser, a paciência é findável, né? Isso é bom pontuar, né? A paciência é findável. A paciência é uma das características do ser humano, do ser educado, humanizado. Sabe agir com paciência, significa não saber agir com paciência, significa não agir com pressa, sem cuidadosos, atentos aí quem está fazendo ouvir, saber ouvir, ver, sentir e falar com parcimônia, né? E assim sucessivamente. Então, o ato de ser paciente é considerado uma das virtudes do Espírito Santo de acordo com a doutrina cristã, ou seja, com a doutrina paulina. No âmbito religioso, a paciência está ligada à compreensão, à perseverança, à fé. Significa que acreditar na palavra de Deus e preservar os seus caminhos, tudo tendo paciência, pois no momento será certo toda a recompensa das boas obras. Tá certo? Muito bem. Outro ponto de partida, tópico de número 2. Nós temos aqui o subtópico 2 do tópico 1, diz assim, relações deterioradas, né? Ou seja, a impaciência pode deteriorar os relacionamentos, né? Desgastar bastante, né? Não tendo coesão, e claro que não tem, né? Então, a perda da fé e a esperança, tudo isso vem dentro da impaciência, precisamos ter cuidado com isso. O benefício da paciência é o crescimento espiritual, né? Você cresce espiritualmente, não tem como não dar certo, né? Você sendo paciente, você vai crescer de forma que é notável a vida de um cristão paciente, né? Muito bem. Segundo a exegese do texto, o Salmo 37 fala de um cântico dirigido ao justo, tal, e está sofrendo perseguição na mão de ímpio, né? E tendo a inveja, a prosperidade e bem-estar do ímpio como um fator, e também tanto paradoxalmente um impacientar todos os ímpios que recebam julgamento nesta situação, né? Então o salmista incentiva o justo, descansa no Senhor e deixa a ira, pois Deus certamente irá defender, Deus certamente irá defender você que é justo e anda na presença de Deus, né? Nós vamos observar que Tiago, ele faz uma observação, né? Ele faz um tratamento familiar, irmãos, né? Pois o mostra que é um incentivo baseado na ordenança profética dos ímpios e ricos opressores. No capítulo 5, versículo 1 a 6, uma vez que Deus irá punir os opressores, os crentes precisam esperar com paciência nesta obra. Paciência é caro, é a ideia chave desse parágrafo, né? Então aponta para a experiência, né? 4 vezes com a raiz de macrotim, né? Então podemos ver que o Senhor ele tem nos ajudado para que possamos ajudar a outros também,
Tá certo? Muito bem, vamos à frente. A forma específica que Tiago incentiva a paciência até a vida do Senhor, né? Ele tem um sentido complexo aqui, sugerido a ideia de um alvo, bem como um período de tempo que exercite a paciência enquanto você esperam e buscam e a vinda do Senhor, a parousia, né? A parousia deve estar lá, né? A parousia deve, deixa eu ver, buscar a vinda do Senhor, a parousia, ou seja, a presença, a vinda tornou-se um termo técnico da primeira igreja, aplicando a esperada volta de Jesus em glória para julgar os ímpios, libertando os santos, né? E assim sucessivamente. Essa tradição sugere que com a força do Senhor aqui, o Senhor Jesus não tem pai, né? Então, são observações que faz-se notório, faz-se necessário, ou melhor, saber para nos achar dentro do contexto, tá certo? Os benefícios da impaciência, né? Ou da paciência, aliás. A impaciência não tem benefício, diga-se de passagem. Nós temos aí o crescimento espiritual, nós temos o relacionamento saudável e a paz interior. E seus benefícios da vida espiritual que se oferece ao Senhor Deus, né? Onde Ele tem o domínio e controle de tudo, certo? E assim sucessivamente. O relacionamento saudável, a política de acordo com a política da paciência promove retaliações, né? As relações, relacionamento, mais silêncio, ser paciente, enfim. A Bíblia nos orienta a todos esses conselhos aí, nos dá todos esses conselhos, para ter cuidado para não cair em tentação, né? E vigiarmos para estar firmes no Senhor. Glória ao nome de Jesus. Então, portanto, o relacionamento saudável, a paz interior. Depois nós temos o tópico de número 3, né? Que ele apresenta a paciência, imediatismo, né? A cultura do homem capitalista, do homem indiarista, né? E assim sucessivamente. Então, a paciência e o imediatismo, a cultura e imediatismo vivem em uma cultura de aponte, né? Então nós podemos observar que tudo que valoriza o imediatismo, tudo que deve acontecer, né? De forma velozmente, que seja constante, por resultado instantâneo, contrasta diretamente com a paciência, né? que nos chama a esperar, né? E assim sucessivamente, né? O Senhor diretamente aponta a paciência na Bíblia que nos leva a esperar ao tempo em Deus, tá? Então, se não é falta de cuidado, não é falta de conselho de Deus, não é. O homem precisa se achar dentro das suas limitações, tá certo? Entendamos isso. Somos limitados, né? E assim nós glorificamos e exaltamos o nome precioso de Jesus, né? Então, o tópico número 3 vai nos falar sobre a impaciência e imperialismo, conforme já disse, não é? Então, nós vamos observar toda a demanda que o Senhor nos proporciona a ter, tá certo? E assim sucessivamente. Então, que cuidemos da nossa vida, que cuidemos das coisas de Deus, mas precisamos estar atento às nossas vidas, né? E a ideia de Deus, na mente de Deus está a questão da cura, não é? E ele disse, eu uso bastante dentro desse conceito, nós podemos entender que Tiago ele nos desafia a resistir a essa pressão, né?
a essa cultura ou a cultivar a paciência como um fruto do Espírito, né? A desocupação, o desespero, nos ensina a confiar em Deus, tá? Então precisamos atentar para isso, reconhecer que o seu tempo é o melhor para o de hoje e para os dias atuais, tá certo? Então, quando vamos ver o valor da espera, Tiago ele faz essa metáfora sobre o agricultor, não é? E dentro desse contexto, ele vem trabalhar e nós vamos observar que o valor da espera é muito grande e é meio angustiante, mas espera no Senhor, faz o bem, habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, no nome precioso de Jesus. Vamos aí dar prosseguimento, né, a nossa aula aqui de Escola Bíblica Dominical, lição de número 12, da classe dos jovens e adolescentes, tá certo? Na verdade, a classe de jovens e adolescentes tem a sua revista. O salmista, o Paulo, no capítulo 5, verso 22 a 25 de Gálatas, diz assim: em virtude da paciência, que tem algumas tradições que encontramos no termo longânimo, é também uma das lindas manifestações do Espírito, a sabedoria do homem. A sabedoria do homem lhe dá paciência ignora tudo que não vem e não provém de Deus, tá certo? A sabedoria do homem lhe dará paciência, Provérbios capítulo 19, versículo 1. A paciência, versículo 11, aliás. A paciência é uma grande virtude cristã, precisamos delas mais do que imagina. Você que é cristão, já pensou em sua ou não, encontro por meio de Jesus, né? Então o Senhor ele tem cuidado da sua igreja, tem nos protegido e atentando aí para nossas vidas, que não podemos fazer dívidas simultaneamente, né? Acúmulo, né? É complicado, mas nós vamos glorificando ao Senhor aqui. Então, conforme eu disse aos irmãos, o testemunho de fé é o valor da espera, né? O testemunho de fé, nós podemos observar que dentro desse bojo de informação nós temos o testemunho da fé. O testemunho da fé exercita a paciência em uma sociedade ímpia ou impiamente ao testosterona. Nós podemos observar, exceto exercitar a paciência em uma sociedade impaciente, né, que é o que nós temos visto hoje. Então é um testemunho piedoso e demonstrarmos o que confiamos no controle soberano de Deus, né, em que estamos dispostos a esperar pelo seu tempo preferido, mostrando ao mundo uma alternativa ao imediato, tá certo? E assim sucessivamente, um assunto muito palpitante, tem muitas questões aqui que dá para extrair tranquilo, não é? Extrair da palavra de Deus todo o contexto que a Bíblia nos apresenta e nos oferece. No versículo 8, nós vamos ver que o texto é desafiador, né? O versículo 8, ele desafiador, ele coloca, fortalecer o coração diante das injustiças. Então Tiago ele utiliza a palavra que significa Betel. E nós podemos observar que todo o contexto dessa questão aqui está em volta de famílias, né, de pessoas, familiar, né? Então, o testemunho de fé que exercita a paciência, uma sociedade impaciente, é um testemunho poderoso e por vezes, né,
o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado graça, tá certo? Então que possamos servir ao Senhor com alegria, com singeleza de coração e com responsabilidade, tá certo? Que Deus em Cristo nos ajude, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente nos nossos corações. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.